dava o maná, e o maná tinha que ser consumido no mesmo dia. No mesmo dia. Então abre o seu coração, que eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco através dessa palavra, Senhor. Que a bênção, Senhor, seja liberada sobre essa igreja local, Senhor. Ó Senhor, ao pisar aqui, Senhor, ao ver esses testemunhos, eu creio que os sinais já foram liberados para um tempo de aceleração. Aceleração na vida de cada irmão, da liderança, na prosperidade, nos casamentos, oh Senhor, nas famílias, Pai. Por isso nós abrimos o nosso coração para receber tudo que o Senhor deixou para nós naquela cruz, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Aleluia, aleluia. Eu estou chorando aqui, irmãos, eu não consigo ler. Aleluia. Fala assim comigo, 2022 é o ano da aceleração. Sabe, você crê mesmo nisso? Sabe, talvez você fale, mas será? Talvez você olhe para o contexto da sua vida e você não consegue gerar essa fé ou abrir a sua boca e declarar com uma convicção. Ela é apenas uma palavra lançada. Mas acredite, a palavra do Senhor ela não volta vazia. E quando Deus lança uma palavra, e Ele lançou uma palavra para a igreja, eu vi os irmãos confirmando aqui, tudo aquilo que Deus vai fazer nesse ano, e já começou a fazer, mas essa palavra é para a igreja, mais do que para a igreja, eu quero dizer que você é a igreja, porque Deus, quando Ele acelera um tempo, Ele acelera em cada quadrante da sua vida. Então isso quer dizer que talvez tenha uma hora que você não tenha rompido anos e anos o mesmo filme, mas eu quero te dizer que em 2022, aquilo que você não experimentou, aquilo que você não viveu, você vai viver, vai experimentar. Sabe aquele projeto que talvez você até desanimou? Ele vai vir à tona. Sabe aquela promoção que nunca aconteceu? Vai acontecer. Sabe a célula que nunca avançou? Ela vai avançar. Sabe os discípulos que você nunca conseguiu formar? Serão formados, esses discípulos formarão outros e outros, e o seu chamado, o seu ministério vai avançar como nunca antes. Amém, queridos? Então veja, isso também é para a sua vida pessoal. Se tem alguma área da sua vida que o Senhor tem colocado sonhos, projetos, eu quero te dizer, amplie esses sonhos, amplie esses projetos, porque Deus vai acelerar nesses dias, porque Deus tem pressa. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Quando nós falamos em pressa, algumas pessoas falam, o apressado é meio impaciente. Não, mas não é uma questão de impaciência. A grande questão é que o Senhor está voltando. Ele vai acelerar a sua bênção nesse ano que está entrando. Você crê nisso? Então Ele vai acelerar as bênçãos. Vai ser algo sobrenatural. Porque quando você faz é muito fácil, você consegue determinar cada área que você está conseguindo avançar. Mas quando Deus faz não tem explicação. Você simplesmente desfruta, você simplesmente experimenta. Porque você não faz esforço, quando você vê, você vai recebendo, e aí você só vai ajustando aquilo que Deus está fazendo. Amém, queridos? Aleluia. Ele vai abrir portas diante de você, que vão levá-lo muitos anos, que levariam muitos anos, Ele vai adiantar, amém? Então deixa eu te falar, prepare-se para o ano da aceleração da sua vida. Prepare-se para viver coisas das quais você nunca viveu debaixo da graça e do favor de Deus, amém? Aleluia. Eu quero ler um texto com os irmãos, está lá em Amós capítulo 9, verso 13. Amós capítulo 9, verso 13. E o texto diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que a lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão.
mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão pomares, e lhes comerão o fruto. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que você vai plantar, mas na medida que você está plantando, você vai colher. Agora eu te pergunto, qual que é a probabilidade natural de você plantar uma semente e automaticamente, instantaneamente, você colher ela? Qual a probabilidade da professora te chamar para fazer a experiência do copinho com um grãozinho de feijão, e você colocar o feijão, colocar o algodão, colocar ali um pouquinho de água e automaticamente o brotinho sair? Qual que é a probabilidade? Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo, que Ele vai acelerar o processo. Vamos ler na versão, na linguagem de hoje, NTLH. Não está na RA, Roseli. Ali embaixo está RA, tá vendo? É revista e atualizada. É NTLH. Aleluia. Aleluia, não está indo hoje, mas eu vou ler aqui. Eu vou ler o mesmo verso, na linguagem de hoje, diz assim: está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Olha que poderoso isso, conseguiu? Olha que poderoso isso. Então está dizendo o seguinte: está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que pode ser colhido. Ou seja, você vai lançar sementes, ele vai crescer mais rápido do que você tem habilidade para colher. Já pensou nisso? Você colher tanto que você vai colher o tanto que você tiver disposição para colher? É isso que o Senhor está dizendo. É essa a palavra de Deus para nós como igreja. Vamos lá, está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Aleluia! E eu fico imaginando, conhecendo as simbologias e, sabe, o vinho ele aponta para alegria. Aqui está dizendo que vai ser um rio de alegria na sua vida. Isso é poderoso demais. Se você crê, você vai experimentar coisas das quais você nunca experimentou. Nunca experimentou. Então veja, a promessa de Deus nesse livro de Amós tem o poder de nos deixar perplexos. Perplexos. Porque você fala, uau, como que isso é possível? Como é possível eu lançar a semente e ele crescer mais rápido do que eu posso colher? Quantos ficam perplexos com algo tão poderoso? Sabe, essa é a palavra de Deus para mim e para você. E se você ficar perplexo, se você crer e falar, uau, porque talvez você possa olhar e não crer, mas se você crer, se você ficar perplexo diante da palavra de Deus e falar, eu quero viver isso, eu creio que Deus fará assim nas áreas da minha vida. Deus vai falar além do que eu consigo, além do que eu imaginava, além do que a minha força natural pode fazer. Deus vai fazer muito mais. É essa a palavra de Deus. Então veja, falar, pastor, mas estou vivendo num momento de tanta luta, estou vivendo num tempo de tantas tribulações, tantas dificuldades. É verdade. A palavra de Deus diz que há tempos de luta, sim, mas nós estamos vendo aqui que também tem tempo de aceleração, e eu creio que é chegado esse tempo nas nossas vidas.
há tempo de ser paciente, há tempo de ser fiel, mas há tempos onde o Senhor acelera o processo na minha e na sua vida. E quando você desfruta disso, você simplesmente fica embasbacado com tanto poder, tanta glória, tanto favor. Amém? Então quero dizer que essa palavra é para você. Fala para a pessoa, essa palavra é para você. Mas muitas vezes você fala, pastor, eu estou tantos anos aqui, eu estou tantos anos servindo a Deus, e talvez você tenha algo, uma cena da sua vida que você fala, eu estou tantos anos na mesma cena, e talvez você fala, por que agora vai ser diferente? Sabe, o Senhor te diz, esquece o que passou, porque essa incredulidade de ter vivido as mesmas experiências, ela anula a fé daquilo que está por vir. Então não importa o que passou, o que importa é a palavra que o Senhor está te dando hoje. Então tão somente creia, tão somente se aproprie dessa palavra e viva dias extraordinários. O Senhor age onde há uma atitude cheia de expectativa e fé. Então enche seu coração de expectativa e fé por aquilo que o Senhor já liberou. E se você encher o seu coração de expectativa e fé, você vai viver coisas sobrenaturais, extraordinárias. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, essa palavra é muito impactante. Tem coisas que na época eles plantavam trigo, às vezes demorava 7, 8 meses para colher. 7, 8 meses após semear. Mas a palavra de Deus é que eles colheriam instantaneamente. Instantaneamente. Mais do que poderiam colher. Isso é muito poder, que homem nenhum pode produzir. Mas o poder de Deus, Ele pode. Amém, queridos? Então veja, para Deus não tem tempo. Ele criou o tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo. Mas quando Deus quer fazer, Ele acelera. Por isso é que está escrito na palavra de Deus, que colheriam instantaneamente. Só o Senhor pode fazer isso. E sabe que, lá em 1 Crônicas, capítulo 12, fala sobre a tribo de Isacar. A tribo de Isacar era a tribo que discernia o tempo. Discernia o tempo. E como isso é poderoso. Poder discernir o tempo. Mas sabe que a tribo de Benjamim, então a tribo de Isacar, ela tinha esse dom de discernir o tempo. Mas a tribo de Benjamim era a tribo que eles eram especialistas em funda. Os irmãos lembram da história de Davi? Ele tinha uma funda, foi com essa funda que ele derrotou o gigante. O rei Davi era da tribo de Benjamim. E eles eram tão bons, que eles poderiam acertar um fio de cabelo. De tão bons que eles eram, isso era um dom. E a tribo de Isacar discerniu o tempo. Mas veja, vamos ler a 1 Crônicas 12, verso 32. Diz assim: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então veja, eles conseguiam discernir o tempo, e davam direção, porque eles tinham esse dom. Então é importante você discernir o tempo. É importante você discernir o tempo. Então, se nós recebemos uma palavra, quando você recebe uma palavra como essa,
que 2022 é o ano da aceleração, você precisa discernir o tempo, que essa palavra é para você, é para agora. É para agora. Se você ficar olhando o cenário natural, falando, não pode ser agora, porque até desenrolar todo esse contexto, vamos esticar um pouco a corda aí, talvez 2024, 2025, não, é para agora, não é para daqui 2 anos, é para 2022, e ele já começou a trabalhar agora. Você crê nisso? Por que é importante, pastor, eu discernir o tempo? Sabe que rei Davi, apesar das suas habilidades ter derrotado, ele não sabia discernir o tempo. E a palavra de Deus diz que havia tempo de guerra e havia tempo de descanso. Mas certa vez era tempo de guerra, mas por Davi não discernir o tempo, ele foi tirar uns dias de folga no palácio. Não discerniu que era tempo de guerra. E por não discernir o tempo de guerra, foi para o palácio. E diz, enquanto ele estava no palácio lá, ele vê lá Batseba, muito formosa. E aí os irmãos conhecem a história. Fez o que não devia. Mulher casada, se envolveu com ela. Teve um filho. Mandou uma carta lá para botar o marido dela lá na frente do pelotão. Fez tudo errado. Por quê? Porque não soube discernir o tempo. Não era tempo de descanso, era tempo de guerra. Então veja a importância de você discernir o tempo. Vamos ler lá 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. Diz assim: decorrido um ano, 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. O que os reis costumavam fazer nesse tempo? Guerra. Enviou Davi a Joabe e os seus servos, com ele a todo Israel, que destruísse os filhos de Amon, sitiavam a Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém uma tarde. Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. E aí os irmãos conhecem o contexto. Então veja, era tempo dele estar guerreando, mas ele não discerniu o tempo, fez besteira. Então veja, Deus criou o tempo. E Deus é aquele que Ele pode mudar o tempo, pode mudar as estações, porque Ele é Deus. Ele é Deus. É o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E Ele já determinou aquilo que cada um de nós podemos ter e desfrutar. Mas nós precisamos discernir o tempo. É importante. Talvez você fale, pastor, mas algumas coisas ficaram para trás. Algumas coisas eu já perdi, eu não consegui discernir esse tempo de guerra. E eu fiz muita besteira. Olha que interessante. Davi, apesar de ter feito tudo isso, ele poderia ter até perdido o trono. Mas Deus nem tirou o trono dele, porque ele se arrependeu. E não importa o que você tenha perdido, eu quero te dizer que o teu Deus é aquele Deus que restitui aquilo que foi roubado, porque o tempo pertence a Ele. O tempo pertence a Ele. Vamos ler lá em Joel, capítulo 2, verso 25. Olha o que diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Sabe, aqui o texto está dizendo que Deus ele vai restituir tudo que foi roubado.
Quantos creem nisso? Sabe, queridos, precisamos entender. Fala, pastor, mas eu tenho que ter muita paciência, porque são anos. Então, discerne então que nós estamos entrando num novo tempo. É um novo tempo. Que tempo é esse? É o tempo da aceleração. E você precisa discernir e entrar nisso. Você precisa crer que Deus te chamou, Deus não te colocou aqui por acaso. Deus te colocou nesse lugar e Ele quer acelerar o processo na sua vida. Quer acelerar coisas que talvez você achou que fosse demorar muito tempo. Ele está te dizendo que Ele está encurtando esse tempo. Talvez você demore 10 anos, vai demorar um ano. O que é demorar um ano? Vai demorar um mês. E o que é demorar um mês? Uma semana. E o que acontecer no dia? Já foi. É assim, você precisa crer. Porque é assim que Ele vai fazer. Amém, queridos? Então veja que, pastor, mas eu não consigo ver isso na minha vida. Então deixa eu contar uma história aqui rapidamente. Os irmãos conhecem a história de José do Egito. Ele precisou ser muito paciente, porque aquele sonho que Deus havia dado para ele, os sonhos, né, que Deus havia dado, que os pais e os irmãos iriam se prostrar, e ele estava numa posição diante de todo o restante da família, não aconteceu do dia para a noite. Demorou 13 anos, mas o dia que chegou o ano da aceleração, ele saiu da prisão, ele saiu da cadeia e se tornou governador em um único dia. Quem é que pode fazer isso senão o Senhor? Quem é que pode falar, pastor, mas ele não teria que ter feito cursos, né, entrar numa questão política para se tornar governador do Egito? De uma forma natural, sim, mas para Deus não, porque Deus é dono do tempo. É Ele que pode trazer o tempo para o dia de hoje. Ele que pode adiantar, acelerar todo o processo. Quantos creem nisso? Então veja, aquilo que talvez, aquela promoção que você está almejando tanto tempo e ela não acontece. Aquela promoção, algo que não acontecia. E é o mesmo firme, o Senhor está dizendo que ele pode acontecer assim, ó. Talvez alguns estão falando em 2022, mas Deus vai fazer ainda esse ano. É para esse tempo, é para agora. Sabe que certa vez Jesus, o primeiro milagre dele, foi num casamento. Foi num casamento. Foi lá em Caná da Galileia. E ele chegou lá, tinha acabado o vinho. Tinha acabado o vinho. Eu não sei quantos aqui conhecem o processo de se fazer um vinho. Mas, desde quando você planta a semente, até você colher ali os frutos e tirar a primeira safra, isso vai demorar de 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos. Uma vez que esse vinho é produzido, essa primeira safra não é o melhor vinho. É um vinho mediano. Para você ter uma produção melhor, você precisa de 5 a 7 anos. E depois desses 5 a 7 anos que você produzir esse vinho, você precisa ainda colocar ele em tonéis de carvalho por mais 5 anos. Para aí então termos um bom vinho. Então nós estamos falando aqui para termos um bom vinho em torno de 15 anos. Desconsiderando a primeira safra, fazendo a segunda, para ter um bom vinho. Mas a palavra de Deus diz que Jesus chegou lá, acabou o vinho,
ele manda pegar as talhas e encher de água. Encher de água. E o milagre acontece ali. E aí chamam lá, esqueci o nome agora, o mestre, né? O provador lá da festa lá, e ele chega lá e ele prova e fala: uau! Todo mundo dá o melhor vinho no começo, e depois que eles estão embriagados, qualquer coisa vai. No mundo é assim até hoje. Mas veja, o contexto aqui diz o quê? O contexto diz que depois que acabou o vinho, o mestre Sala e fala assim: uau! Você deixou o melhor para o final. O melhor vinho. Quanto tempo demorou? Foi o tempo de encher as talhas. Foi o tempo de encher as talhas. Encheu as talhas. O milagre foi feito. Que demoraria 15 anos, foi feito instantaneamente. Quantos creem? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, mas talvez vocês falem: pastor, mas às vezes parece que parece que eu não estou avançando. Eu tenho promessa, eu tenho palavra de Deus, mas parece que às vezes eu estou parado, e muitas vezes até eu estou indo para trás. Eu não sei quantos aqui se sentem dessa maneira, mas eu quero te dizer que você é uma flecha, e uma flecha na mão do arqueiro, quanto mais para trás ele tensiona, quanto mais ele retrocede nessa tensão dessa flecha, mais longe você vai. Aquilo que aparentemente parece que você está retrocedendo, eu quero dizer que o Senhor é o arqueiro, e você é a flecha que está na mão do Senhor, tensionando. Parece que você está indo para trás, mas a hora que ele acelerar e ele soltar, você vai mais longe do que jamais imaginou. Esse é o nosso Deus. Parece que em momentos ele não está trabalhando, está difícil, pressão. Mas uma flecha é assim: quanto mais você tensiona, mais pressão. Quanto mais pressão, mais vitória, mais longe você vai. Aleluia. Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite hoje, que as portas estão abertas, porque é o ano da aceleração. Então somente creia, então somente declare com fé, libere palavras de vida, não fique mais reclamando e murmurando. Fala: Senhor, está difícil a pressão. Fala: Senhor, eu creio que eu sou essa flecha, eu creio que essa pressão, eu creio que essa tribulação é o Senhor me forjando para coisas maiores. Creia nisso. Amém, queridos? Então não fique perguntando como é que Deus fará, porque às vezes você quer decifrar os planos de Deus. Fala: mas espera aí, se Deus vai acelerar aqui no meu trabalho, como que Ele vai fazer? Ele vai mandar o áudio? Não fique questionando Deus como Ele vai fazer. Simplesmente declare e deixe as coisas acontecerem. Faça o que você tem que fazer, faça o que o Deus te chamou para fazer, obedeça ao Senhor, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Busque o reino de Deus, Ele está voltando. Não fique tão focado nas coisas do mundo, foque em Cristo, e paralelamente você vai ver que Ele vai mover, tanto nas coisas do reino, quanto nas suas coisas naturais. E grandes coisas
vamos experimentar. Aleluia. Sabe, queridos, vai ser algo sobrenatural. Quantos creem que vai ser algo sobrenatural? Dá um glória a Deus, um amém. Sabe quando você fala um glória a Deus, um amém, você se apropria disso? Quantos creem que vai ser algo sobrenatural? Aleluia. Sabe, há certas coisas que simplesmente não faz sentido na nossa mente natural. Tem certas coisas que você olha racionalmente e não faz sentido. Você fala, não é possível, não tem como. Como o Senhor pode fazer algo assim? Então deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma história. A palavra de Deus diz que nos tempos de Elias houve 3 anos e meio de seca. E aí, Elias manda o servo olhar e fala, vê como está lá. Ele começa a orar, fala, vê como é que está. Manda 1, 2, ele volta falando, está limpinho o céu. Voltou da 6ª vez, está limpinho o céu. Mas na 7ª vez, ele fala, olha, tem uma nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem. Parecia que não poderia ter uma tempestade. Era algo muito pequeno aos olhos naturais. E aí, Elias rapidamente fala, desce rápido, vamos avisar Acabe, para ele se apressar, porque senão a chuva vai alcançar ele. Aleluia. Era só uma pequena nuvem. Ele fala, manda se apressar, para ele não pegar chuva no caminho, que ele é a cavalo. Aleluia. Elias fala, olha, manda falar para Acabe entrar logo na carruagem e correr em direção a Jezreel, porque está prestes a cair uma grande tempestade. Aleluia. Essa foi a palavra. Fala, pastor, parece que não faz muito sentido, era só uma pequena nuvem. Deixa eu falar para você o que não faz sentido, para você entender o que é aceleração aos olhos de Deus. Talvez você está preocupado com uma nuvenzinha, fala, mas uma nuvem, é lógico que ia vir uma nuvem. Mas sabe o que Deus, quando quer acelerar um processo sobrenatural na vida de um homem, não faz sentido para nós. Não faz sentido ao nosso racional. Mas essa mesma história diz, sabe que um cavalo, Acabe, entrou ali na sua carruagem e disparou para Jezreel. E um cavalo pode correr até 50 km por hora, em média. Um atleta profissional, maratonista, em média 20 quilômetros. Mas eu não sei se você sabe, o texto diz que Elias avisou Acabe, corre em disparada para você não ser alcançado pela tempestade. Mas quando Acabe chega em Jezreel, quem é que estava lá? Elias, que foi a pé. Sabe, talvez você fala, mas isso não é possível. Naturalmente não é, mas deixa eu te falar, aquilo que naturalmente o homem pode fazer, Deus não entra na história. Mas quando Deus quer fazer algo sobrenatural, e Ele vê o homem com disposição de acelerar, de correr, o sobrenatural de Deus vem. E aí Elias correu mais do que os cavalos. Pastor, como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Porque o texto diz, a palavra de Deus diz. Eu penso que ele correu tanto. Os meus filhos, eu vejo a meninada aí, tudo com aquela questão do The Flash.
penso que o The Flash foi inspirado aqui em Elias. Elias passou tão rápido pela carruagem de Acabe, que eles nem viram o que aconteceu. Sabe por quê? Porque quando Deus faz, o homem nem percebe, quando vê, Deus já fez, pum, está pronto. Esse é o nosso Deus. E se você crer no seu coração, se você declarar e discernir o tempo, que chegou o tempo da aceleração na sua vida, que chegou o tempo da aceleração no seu ministério, no seu casamento, nas suas finanças, que chegou o dia da aceleração na vida local dessa igreja, eu quero te dizer que quando eu vi aqui os líderes, aqueles que querem se tornar os líderes, eu falei, uau, essa é a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, porque grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida, através da sua vida, na vida da sua família. Grandes coisas o Senhor fará. Então somente creia, declare e desfrute. Muitos vão ficar embasbacados, mas como foi isso? Fala, eu não sei, eu me apropriei de uma palavra. E eu declarei todos os dias, eu comecei a experimentar, e a minha vida não é mais a mesma, porque eu estou debaixo da graça e do favor do Senhor. Quantos creem nisso? Fique de pé, nós vamos orar por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Quero orar por você. Sabe, por mais que você possa projetar e declarar palavras, eu quero te dizer que o Senhor vai acelerar cada uma das suas palavras. Porque tem coisas que não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. Tem tudo a ver com Deus. Talvez você fale, pastor, mas talvez possa ser na vida dos outros, não na minha. O Senhor está dizendo, não, é na sua sim. Então somente creia, declare. Aleluia. Sabe, Elias, quando ele saiu correndo, o poder de Deus veio sobre a vida dele. E o poder de Deus trouxe aceleração para que ele corresse mais do que os cavalos. Sabe, o Senhor está te dando poder para você acelerar áreas da sua vida. Talvez você passou anos e anos parado, talvez você nem startou, mas o Senhor está te dando poder de aceleração, poder, sabedoria, intrepidez, ousadia, para você ir mais longe, da qual você jamais imaginou e sonhou. O Senhor está liberando essa palavra para você hoje, pão fresquinho, para que você possa desfrutar e se apropriar. Aleluia. Então deixa eu te falar uma coisa, enche o seu coração de uma santa expectativa, daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Enche uma expectativa no seu coração, fala, pastor, mas eu estou indo a pé, não interessa. Talvez você olhe para uns e fale, pastor, mas tem uns que estão indo a cavalo. Não interessa se eles estão indo a cavalo, se estão indo a pé. Quando Deus quer fazer, Ele não está olhando o meio, mas sim o poder dEle liberado na sua vida. Não importa se você está a pé ou se você está a cavalo, o Senhor vai te fazer correr mais do que estão a cavalo, se você crer. Quantos creem nessa noite? Então abra sua boca agora, comece a declarar o ano da aceleração na sua vida. Comece a falar, fale com Ele agora, comece a liberar palavras de vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós liberamos a palavra do Senhor, ó Deus, nessa noite, que o ano da aceleração já chegou e está sobre nós. Coisas que iriam demorar 10 anos, vai acontecer em um ano. Pai, nós declaramos, ó Pai, que muitos aqui vão ficar embasbacados com aquilo que o Senhor vai fazer. Haverá, Senhor, restauração de casamento, prosperidade, frutificação. Haverá trabalho sim, mas haverá uma grande colheita, porque o Senhor nos chamou para sermos os semeadores da última hora. E eis-nos aqui como igreja. Eu quero declarar, você que respondeu a chamada aqui da liderança, eu quero dizer que o Senhor vai acelerar o processo na sua vida. Você é um homem, você é uma mulher frutífero, e você vai experimentar coisas grandes,
grandes e poderosas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero mesmo declarar um tempo de aceleração sobre cada casa, sobre as famílias, um ano de aceleração sobre as finanças. Aquilo que você ia demorar, um financiamento que ia demorar 30 anos, você vai pagar em 5 anos, vai pagar em 2 anos. Creia que o Senhor vai fazer grandes coisas, coisas que aparentemente aos seus olhos naturais não são possíveis. Aos olhos de Deus Ele está dizendo que é possível sim. Então somente creia, porque grandes coisas estão por vir. Aleluia, porque é o ano da aceleração. Quantos podem dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor? Aleluia, 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 glória a Deus. Sabe, nós recebemos uma palavra lá, e essa palavra era um ato profético. E esse ato profético, o Senhor me instruiu ali a falar isso para a igreja agora. Eu quero que você comece a rir do seu futuro, das coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida, que estão diante de você. Comece a dar uma boa gargalhada. Oh, aleluia! Comece a rir. Não é para você orar, é para você rir. Comece a rir aí do seu futuro, que é brilhante, que é poderoso, das coisas que estão diante de você. Comece a rir do seu futuro. Comece a rir das coisas que vão acontecer sobrenaturais na sua casa, no seu trabalho ou na sua célula, em tudo que você está envolvido. Comece a rir, ria antes, comece a rir desse futuro maravilhoso, dessa alegria que lhe está proposta, em nome de Jesus. O Senhor gosta daqueles que creem, o Senhor gosta dos loucos, o Senhor gosta daqueles que andam pela fé. O Senhor está diante de nós. Comece a rir do seu futuro, que é certo e é brilhante e é poderoso e é restaurado e é estabelecido em o nome de Jesus. Aleluia, 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 oh, aleluia, 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 Jesus. Nós te amamos. Deus está restaurando sonhos, Deus está restaurando visões, Deus está restaurando a sua força, Deus está mandando você não olhar para trás. Aleluia, aleluia. O Senhor está falando, esquece seu passado. Esquece o que aconteceu ontem. Esquece o que aconteceu ontem. Esquece o que aconteceu aqui a uns 30 minutos atrás. O Senhor diz, olha para mim, olha para frente. Olha para mim, olha para frente, que estou fazendo coisas novas. Por acaso tu não vês? Começa a olhar para frente, olha para Jesus. O ontem foi ontem. O seu dia vai ser glorioso. E amanhã vai ser mais glória. E depois vai ser mais glória. E depois vai ser mais bênção. E depois vai ser mais mover, e depois vai ser alabaçuriando uma grande estação que está por vir. Aleluia, glorifica Jesus. Recebe com alegria essa palavra, recebe no seu coração, recebe em fé, em o nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Jesus, aleluia, 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 aleluia. Sabe, irmãos, o pastor Naor, que é um dos pastores dos jovens lá da videira de Goiânia, ele teve uma visão, na verdade foi um sonho, e ele disse que de repente, ele estava lá com a esposa dele, e ele viu, a hora que começou um grande mover, e ele viu que o arrebatamento acontecendo. Sabe, aquece seu coração para Deus nesses tempos, pega na mão dele firme, na mão de Jesus. Sabe, porque esses dias estão prestes a vir. E nós estamos debaixo do último mover de Deus na terra. É o último. Eu estou dizendo para você, para de olhar para o lado, para a esquerda, para a direita, olha para o alto, de onde vem teu socorro. Deixa Ele te alinhar, para você entrar pelas portas, as portas de louvor, as portas da graça, as portas do reino estão chegando diante de nós. Esse é o tempo de nós pisarmos nessa terra, amém? Quantos estão prontos para subir com o Senhor hoje? Nosso rei está voltando, gente, aleluia! Oh, glória!
E a última coisa que eu queria dizer é que domingo que vem nós vamos ter a nossa festa da colheita. E nessa festa da colheita nós vamos celebrar tudo que Deus fez durante esse semestre e os irmãos que se chegaram a nós durante esse ano. E nós vamos celebrar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por toda a sua bondade, com louvor e ações de graça. Amém? E você que se batizou aqui conosco nesse semestre, você que se achegou a nós nesse ano, veio de outro ministério, você tem que estar aqui, nós vamos orientar você, vai ter uma decoração diferente, vai ter um momento que você vai entrar e nós vamos celebrar, entregar você como um fruto diante do Senhor. Amém? Vai ser poderoso, eu aguardo você semana que vem, em nome de Jesus. Com ar-condicionado, é o que o pastor está falando. Estamos encerrados em nome de Jesus.